Fala Potência, mais um Potência Podcast aqui. Que bom ter você aqui de novo com a gente. Mandar um abraço pro nosso... Como é o nome do rapaz lá que está sempre comentando no YouTube tudo da gente? Bom, vamos pegar o nome dele aqui. Eu não esqueci o seu nome, companheiro, porque são muitos nomes para lembrar. Mas é Daniel alguma coisa o nome dele. Eu lembro que ele comenta tudo na gente. Um abraço aí, Daniel. Obrigado, se realmente, se eu não estiver errando o seu nome, o Marco vai conferir aqui para me dizer. E que bom ter você aqui de novo com a gente, né? Hoje nós temos um programa especial. Voltado ao empreendedorismo social. Porque aqui nessa bancada está eu, Erickson Henrique, que sou apenas um apoiador desse segmento, mas do meu lado direito está ele aqui no corner azul, mago do jeito que ele é, orelhudo do jeito que só ele é, o homem mais forte do Vegel, empreendedor social que moveu um bairro inteiro, Carlos Jorge da Silva, meu amigo. Sou eu mesmo. Pessoal. E na nossa frente? está rapaz, ele 1,80 m. Putz, veio lá do Espírito Santo. Circunferência de quase 2 km. Criado em Minas Gerais. Tríceps, bíceps, velocípedes dividido. Professor. Diretor ele, Alexandre Tuller. Seja bem-vindo, meu amigo. Nossa, mãe. Desculpa aí. Prazer estar aqui, gente. Putz, cara, olha que massa. Um programa especial. Nós temos aqui um empreendedor social que está do meu lado aqui, da parte baixa da cidade, e o outro empreendedor social. A briga é boa, viu? A briga é boa. Mostra lá a encarada do Tuller, ó. Então, rapaz, a mãozada do Tuller. Tu viu o tamanho da mão do Tuller, bicho? Mostra a mão. Eu morro, ó pra isso. Eu morro, mas eu ressuscito depois. O empreendedor social da parte alta, né? Então, assim, vocês são duas referências aqui já, né? Conheci o Alexandre Tuller em uma palestra que lá na Unita, acho que não foi, cara? Foi da Ingrid. Da Ingrid, o evento que a gente fez para a Ingrid, para levantar recurso para ela ir para São Paulo. E de lá para cá a gente se conectou. Ele só nunca me levou para palestrar lá no projeto social dele, porque eu acho que ele não gosta de mim. Rapaz, você sabe que isso não é uma verdade. Não gosta. Só porque eu vim do Não Vegel. faltou convite. Só porque eu vim do Vegel, cara. Fica assim, eu já passei por isso. Alexandre, meu amigo, estou muito feliz de ter você aqui. E eu gosto de iniciar o podcast do mesmo jeito. Para você, antes de a gente descobrir quem é o Alexandre Tuller. Rapaz, primeiro prazer estar aqui. Vocês dois são referências desde quando eu cheguei aqui em Maceió e entrei nessa seara de empreendedorismo social. E é um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Cara, Alexandre Tuller é um cara sonhador, sempre foi. E no momento que se identificou com a educação, parece que deu match mesmo. E é o cara que sonha com uma educação pública de qualidade, mas não da boca para fora. É quem bota a mão mesmo para fazer e quem acredita que vai conseguir fazer alguma diferença e, quem sabe, com o projeto, né, criar uma política pública que possa ser realmente aplicada nos estados, nos municípios, enfim, para transformar a nossa educação. Já começou incrível, pô, cara. Já começou dando um tapa de conhecimento e desenvolvimento já aqui. Potência, eu admiro muito quem se dedica e trabalha para o empreendedorismo social. Eu te recebi aqui no meu escritório um dia, não sei se tu lembra que você veio aqui, não foi? E aí a gente bateu um papo e eu falei que, para mim, uma das dores do empreendedorismo social é viver sempre de recurso de doação. E que o empreendedorismo social, no meu ponto de vista, né, é a minha visão, claro, e opinião, porque eu não vivencio isso tão forte como vocês dois vivenciam, mas eu acho que falta algo que gere recurso próprio ali e tal. Não sei se você concorda comigo. Qual a sua opinião sobre isso? Concordo plenamente. Naquele dia, na verdade, foi mais um balanço, assim, sabe? Quando você toma um balanço assim e fala, não, realmente, eu já sabia, já acreditava nisso também, mas ouvir de alguém que é mais experiente na parte de empreendedorismo e já tinha a Connect, automação, aquela coisa toda, foi realmente importante, assim. Porque dali para frente eu comecei a procurar soluções, né? O que eu poderia fazer
para poder gerar renda para o projeto sem depender de doações. E aí a gente vai buscando inspirações até para não ser repetitivo, né? Empreendedorismo social vive muito de bazar, vai fazendo essas coisas que geram rendas imediatas ali, mas não é uma coisa constante, né? E aí assim a gente tem buscado soluções. A gente acredita que um teste que a gente vai fazer agora, que eu não vou contar, mas a gente vai fazer um teste em breve. Que vai. Eu gosto das coisas que não pode contar, velho, toda vez. Nesse assim, momento. Você é um fofoqueiro. Eu gosto. Não, pô. Nesse momento a gente não vai contar, porque vai ser um teste. Não, pô, eu gosto das coisas porque... O nome dele lá no VGR é Linguinha, Eu porque gosto o bicho gosta da fofoca. Eu gosto dos insights. Aqui... Lá no Vegel, inclusive, que desculpa cortar você, inclusive, dessa história, não esquece, não. No Vegel, tem uma senhorinha que ficava lá na rua Rua José Cavalcante, onde eu morei lá no Vegel. Ficava a senhorinha lá na calçada e sabia da vida de todo mundo. Um abraço, dona Marlene, gosto muito da senhora, inclusive. Lá de casa tem uma vizinha chamada Maria Rica. Lá a vizinha de casa. Aí a resenha aqui é a calçada da Marlene, onde reuniu o pessoal que sabia das histórias da rua, né? Hoje eu criei um grupo que tá eu, minha mãe, minha esposa e minha irmã, e o nome do grupo é Calçada da Marlene. Eu criei. Um abraço. Beijo, dona Marlene, viu? Mas continua. Entendeu, né? Que ele falou da senhora aqui, né? A gente, na verdade, hoje a gente sonha com dois caminhos. Um muito próximo do que a gente faz, que é a educação, e aí tudo voltado em relação à consultoria e também do próprio saber, né? O vender o saber. Eu acho que a gente tem potencial para isso, nossos professores têm potencial para isso, e por que não fazer isso para empresas e conseguir gerar uma renda para o projeto, né? E outra que é muito voltado para a inspiração que a Gerando Falcões deu para a gente, que é da empresa escola, que é onde que eu não vou contar, que a gente está criando ainda com a ideia de conseguir fazer que isso dê certo. Assim como eu ouço muitas vezes no empreendedorismo de testar, isso, até conseguir, esse vai ser mais um teste nosso e eu espero que esse seja um sucesso. Eu sei que a gente vai errar, mas é importante a gente ou não. ter... erros vão acontecer, seja no processo ou seja na execução toda dele. Isso. Eu espero que a execução toda dele não seja um erro, mas no processo a gente sabe que às vezes tem uns empreendedor social é raçudo. Com certeza, nunca para. Resiliência pura. No meu ponto de vista, eu acho que quando a coisa não acontece nenhum erro no processo, tem algo de errado aí. Errado está o processo, porque sempre tem um errozinho. Não quer dizer que o erro que vai fazer quebrar, exato, mas sempre tem não é uma linha de subida nesse gráfico. Um abraço pro Daniel Ferreira, chegou aqui a mensagem do Marcos. É o cara que está sempre comentando aqui todas as postagens de gente no YouTube. Ele é um cara que engrandece muito e valoriza muito o nosso trabalho. Um abraço, viu, Daniel? Um abraço, Daniel. Pois é, mas assim, eu fiquei muito curioso quando eu recebi a pauta da nossa querida Maíra, que faz a nossa assessoria grande aqui. Grande jornalista. Que ela disse pra gente aqui na pauta que o cara que nasceu no Espírito Santo, foi criado em Minas Gerais, mas morava no Rio de Janeiro, veio parar em Maceió. Né? Veio parar em Maceió. É meio cigano. Conta um pouco dessa história pra gente aí. Como é que como é que você chegou aqui em Maceió? Bora. Eu nasci no Espírito Santo porque minha mãe e meu pai estavam lá, moravam lá naquele momento. Mas, assim, meu pai, desde o meu nascimento, ele foi beber muito, começou a usar drogas, enfim, ele era músico de noite, então ficava muito próximo dessas coisas. E minha mãe, na tentativa falando isso, beijo, mãe, eu sei que você vai assistir isso aí. Minha mãe, na tentativa de livrar meu pai desse mal, ela foi para o interior de Minas, onde ela nasceu. Meu pai, ele é gaúcho e minha mãe é mineira. E os dois estavam no Espírito Santo. Né? Por isso que é meio bagunçado. Assim. E ela foi para o interior de Minas com um sonho de realmente tirar ele, né, desse mundo. Só que droga está em qualquer lugar, infelizmente. E, inclusive, no interior de Minas. E ele continuou usando. Mas ali, eu cresci ali em Minas, por isso que eu tenho o sotaque muito voltado para o mineiro, porque toda a minha vida, a partir dos 3 anos e meio até
os 17, 20 anos ali foi todo em Minas Gerais. Na verdade, 20 anos. Em 17 eu fui para uma cidade, depois eu voltei para a minha. E aí eu passei na universidade, né, e eu fui para o interior do Rio para poder estudar. E dali, a última saída foi para cá, porque nesse processo de me formar em licenciatura em matemática, que eu sou professor de matemática, né, e vir para cá, eu conheci minha esposa, também beijo para minha esposa, linda, maravilhosa. Doutora. Quase doutora. Aproveitar a oportunidade também aqui para mandar um beijo para minha esposa, linda, maravilhosa. Alessandra, tamo junto. Eu fiquei na expectativa aqui. Eu também fiquei esperando que ele ia falar aqui. Minha mulher fica brava com essas coisas. Ele respirou, pensei que eu vi quando ele respirou, disse, vai sair uma declaração de amor, meu amigo. Ele fez, Alessandra, tamo junto. Com B, Bate aqui, soquinho. com B escrevo abóbora. Com C escrevo caqui. Com A escrevo Alessandra do fundo do meu coração. Muito bom. Sensacional. E olhe que foi profundo. Tá bom. Alessandra, queremos você aqui para poder contestar essa história. Não, e também para ela falar da área que ela é especialista em área da psicologia. Importantíssimo. Queremos você inclusive. aqui, Alessandra, em breve. Importantíssima área. E aí, onde eu falei da minha esposa, né? E conheci ela na licenciatura em matemática. Ela era minha caloura, inclusive. Ah, que massa. Ama matemática, mas não gosta de dar aula. Odiava. Ela é formada em música também, música sacra. E dava aula. E ela já sabia que o futuro ali na licenciatura em matemática era dar aula. E ela não queria aquilo. E aí saiu com a decisão de fazer medicina. E foram 3 longos anos de estudo para conseguir passar, porque não tinha cota para ela, que ela estudou em escola particular e tal. E aí foram 3 anos e ela passou aqui para Maceió. E aí, nesse processo aí, eu já estava formado, já tinha virado professor, licenciado, mas não atuante. Eu trabalhava no Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei, mas eu trabalhava na área administrativa, ali eu era concursado, e a gente abriu mão de tudo, já que eu não consegui a transferência por questões políticas ali. Era ano de eleição dentro do Instituto, eu não votei no diretor que estava na época, e aí, automaticamente, o meu processo que o IFAL mandou solicitando meu empréstimo chegou, mas voltou com a recusa, sendo que já tinha uma promessa de que sim, ia ser aceito, mas foi sem. Mas foi ali também começou a nova fase histórica assim, da minha vida, que foi quando eu virei professor mesmo. Fora né? que, no início lá, você foi fazer para ciência de computação. Eu fiz o primeiro SISU, 2009. Aí perdeu a data da matrícula. Não, na verdade, assim, eu passei para a segunda fase em ciência da computação, né, lá em Lavras, no interior, no sul de Minas, e fui fazer licenciatura em matemática para poder cortar matéria. Certo. Porque eu não queria ser professor de matemática também, porque minha mãe é professora de matemática, foi minha professora durante 5 anos. Para mim, aquilo era uma tortura, porque ser filho da professora tem um peso muito grande. Né? Referência, né? Eu sou PCD, não tenho uma mão, então já tinha o bullying pela falta da mão. Ser o filho da professora de matemática e de química, peso. Meu amigo, era complicado. Assim, é pressão mesmo, né? Porque fica um clima totalmente... Ao mesmo tempo, também gera uma proteção, né? Porque não sei se acontece. Na hora do recreio não tinha muita proteção. Mãe não tá aqui. E se eu conto é mentira, porque ninguém encosta. Porque falar, todo mundo fala e entra na mente, né? Então não tem cicatriz, né? Para provar que foi falado. Eu aproveitando, eu queria fazer uma pergunta, sem interromper muito a sua história, mas você falou sobre ser PCD, sobre o bullying. Mas aí eu vi que você leva isso de bom humor hoje, né? Porque hoje, a gente fazendo os testes aqui antes de gravar e fazendo o brief inicial, eu disse, Alexandre, 4 dedos aqui do microfone, a média para o áudio ficou bom. E aí ele falou, 4 dedos dessa mão ou dessa? Aí botou a mãozinha pequenininha. E aí é engraçado porque você leva isso de bom humor e isso é muito bom porque deve ter significado em algum momento. Sim. Mas na época da escola, como é que você lidava com o bullying? E complementando isso, se você consegue hoje ajudar outros alunos que passam por bullying na escola, por exemplo?
tudo é aprendizado, né? Quando a gente sofre, ou a gente transmite esse sofrimento para o outro e acaba fazendo a mesma coisa que fizeram com você para, sei lá, uma espécie de vou fazer, né? Vou como é que fala a palavra? Faltou a palavra, mas assim, vou revidar tudo que fizeram comigo com o outro, né? Que também tem alguma, sei lá, alguma deficiência. Ou você transforma totalmente isso e faz disso um movimento para ajudar as pessoas que sofrem, né? E só um dado aqui que é relevante: hoje o Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas com algum nível de deficiência, seja motora, seja deficiência visual, seja também o autismo intelectual, né? Então, um dado é realmente hoje que a inclusão é um tema de extrema urgência. Sim. Né, que o Brasil tem feito algumas pequenas, na minha concepção ainda, conquistas, né, e tipo a lei do filho do Mion, né, Romeu, eu esqueci o nome da lei, mas para as pessoas que têm o espectro autista, né, que tem, assim, são tantas demandas em cada eixo, né, da pessoa que tem a deficiência, algum nível de deficiência, e é uma luta muitas vezes inglória, né? A pessoa tenta ali algum tipo de autonomia para o filho, algum tipo de cuidado também da família, porque aquela criança ali, muitas vezes, ela demanda muito, né? Psicológico, emocional daquela mãe, daquele pai. E, em alguns casos, também tem um dado muito grave, que é, muitas vezes, o abandono de algum membro, e a sua grande maioria é sempre do pai, que abandona a esposa com o filho, vai para outro relacionamento e tal, e assim, como é penoso, né, para algumas famílias. Como secretário de assistência social, eu via na pele quando uma mãe tinha uma criança com algum nível de deficiência, a maioria delas, né, o espectro autista, né, então assim, e é muito difícil, né, esse papel socioemocional, mas ao mesmo tempo também eu vi grandes famílias, né, que colocaram a prioridade da inclusão daquela criança, né, daquele bebezinho. Então, respeito, carinho desde o nascimento, né, aquele zelo. Aninha Clara foi a pessoa que trabalhava na recepção lá da assistência social, né, encantou todo mundo, né. Também tem outras e outras pessoas, né, que até hoje se tornaram amigos especiais, né, crianças, né, que eu consegui conectar, mas como o tema da deficiência ainda é um tema que precisa ser muito lutado, muito brigado. Né? E o que acontece de bullying na escola, por exemplo, ele acaba impactando na fragilidade emocional do adulto, né, inclusive. Né? Então, quando eu falei que você é o cara que leva isso no bom humor, hoje, eu falo isso como uma vitória, né? Porque, putz, você passou você passar por uma... na sua infância, na escola, por vários desafios de ter que encarar isso, porque você não tem poder cognitivo de entender. Eu não tinha poder cognitivo na época da escola de entender que meus amigos me chamavam de Big do Oião. Eu era o Big do Oião. Parece mesmo. E aí, isso me abusava muito. Hoje em dia, até hoje, eu tenho um amigo que me chama de Big. Mas você reagia? É? Você reagia? Então, eu me abusava, né? Como é que Eu brigava, talvez. Eu não me lembro muito bem disso. Não guardei muito esse rancor em minha vida. Porque da mesma forma que eu reajo hoje, eu reagia antes. Eu sempre levei na brincadeira. Isso é que é o ponto. Só que o problema eu sempre levei na brincadeira, mas dentro da cabeça não era. Não levava. E aí o problema é que o bullying ele tem dois extremos. Quando o cara leva na brincadeira por fora, ele cria uma casca por fora e leva na brincadeira, as pessoas continuam porque é brincadeira. Você também leva na brincadeira. E quando você vai para o outro extremo e briga por aquilo, as pessoas continuam fazendo bullying porque é divertido te ver bravo por conta daquilo. Nossa assessoria de comunicação mandou aqui Lei Romeu Mion, né? Que foi uma vitória aí. Era até fácil, né? Porque era o nome do filho e o sobrenome do pai, né? Era muito difícil. Mas esse cara, nossa assessoria de comunicação. Quando eu cheguei, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, rápido, cara, aqui, viu? Como as coisas evoluíram. Mas depois das expressões que a gente fez aqui, mano. Mas vamos voltar, porque eu quero entender ainda. Você não chegou ainda em Maceió na sua história. Quero entender como chegou. Estamos chegando agora. Vamos lá. E aí, assim, minha esposa passou em medicina em 2017. Certo. E ela só foi vir, assim,
começar mesmo em 2018. Certo. Então, largamos tudo, já que não conseguia a transferência, largamos tudo. Tínhamos dinheiro guardado para sobreviver até março, isso e pronto. E eu vim na cara e na coragem, porque eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha amigos, não tinha nenhum conhecido próximo. O que a gente tinha mais próximo daqui era em João Pessoa, era conhecido. Então, foi bem louco, assim. E só para o pessoal do Sudeste que acompanha a gente aqui, o Nordeste não é um bairro cheio de rua, assim, onde uma rua é Fortaleza, outra rua é Alagoas, outra rua é João Pessoa, porque quando eu vou para São Paulo, o povo diz bem assim, rapaz, tem um amigo que mora bem pertinho de tu lá. Eu digo, é onde? Fortaleza. Eu disse, rapaz, é no quarto andar. É longe pra caramba, né? Daqui para João Pessoa deve dar o quê? Deve dar uns 500 quilômetros, 400 quilômetros. É longe, paixão. Respeita meu Nordeste, rapaz. Mas aí você encarou um desafio muito grande, né? Vários, na verdade, porque Esse era um deles. a gente sabia que chegando aqui eu ia ter que procurar emprego, e procurar emprego sem conhecer a cidade, andando de busão, ia ser meio dureza. A gente não conhecia absolutamente nada. E nosso carro, ele não valia nem 5 mil reais. Ele continua não valendo, porque eu estou com ele até hoje. Então, a gente veio com ele. Ele deve ter desvalorizado. Ah, não, teve uma valorização de carro agora, não foi? Ele deve ter voltado a valer 5 mil Voltou reais. a valer 5 mil agora. Verdade. Eu comprei um carro e o Marcos fez uma cotação aí para vender, disse que tá valendo mais do que o que eu comprei, eu fiquei feliz. Muito bom. Se for carro usado, tá hiper valorizado, mano. Fiquei feliz com isso. Sim, mas aí o carro... O meu não continua valendo pouco, mas enfim. A gente veio com tudo, a gente colocou tudo dentro do carro, colocou todas as roupas, tudo que cabia, o teclado dela, porque era importante, porque caso tudo desse errado, ela podia dar aula de música de novo, né? Porque eu com a mão só ainda toco um violão, canto, mas ela é formada em música, né? Quem sabe ela podia salvar. Ela dá aula de música. Por isso que passou em medicina. Ela é formada em música. Ela não gosta de dar aula, mas ela já deu aula e daria aula de novo, se fosse necessário. Eu tô querendo arrumar uma professora de música para minha filha, cara. Rapaz, hoje já não tem tempo, não. Medicina, nossa. Tem um grande, sim, então a medicina foi a principal responsável. Foi ela. Ela um grande amigo que é professor é sério, eu quero formado. Eu quero, na verdade, o tio da minha filha, né? Ele é formado em música, mas na parte do canto. Eu queria que a minha filha aprendesse instrumentos musicais. Aí ela tá com 7 anos, eu quero que ela desenvolva. Acho que a música desenvolve muito. É muito importante, mano. A arte, né? A música. Mas, se não der certo com um amigo dele, eu indico Marcos Ebert, inclusive. Um abraço, meu amigo. Fechou. Ele lá do projeto? Ele já foi, mas precisou se afastar. Então, foi a partir daí que surgiu o Dínamos. Foi vindo para cá, mas até então eu não tinha noção de o que era um projeto social. Eu chegando aqui, fui entregar currículo, entreguei 96 currículos e estava na fila da Alma Viva para poder fazer uma prova que, na época, em 2018, estava tendo seleção. E aí recebi um telefonema, gostando do seu currículo, tem como vir. Aí fui dar aula. Fui lá fazer a entrevista na sexta-feira, começava a dar aula na segunda. Eu nunca pisei numa sala de aula como professor oficial da turma, nunca na minha vida. Só tinha formação e fiz estágio, né? E aí fui encarando, vamos embora. E aí, com esse emprego, agora eu tinha dinheiro para ficar até final de abril. Que antes era março, né? Início de março. Agora eu tinha dinheiro até final de abril, para poder manter ali, porque medicina realmente não dá para trabalhar junto com estudo. Então, eu tinha que ali sustentar a casa naquele momento. E aí, ao ir para essa escola, uma escola do bairro periférico aqui de Maceió, e escola com o valor da matrícula e da mensalidade de R$200, R$250. E era uma escola que eu percebia que os responsáveis dos alunos eles se esforçavam muito para fazer esse pagamento mensalmente, sabe? E toda a escola aqui é uma curiosidade, até para os seus amigos lá do Sudeste, para os meus também, que vão assistir, que no Sudeste não tem uma obrigatoriedade, assim, parece que aqui tem, de toda a escola particular, você, na matrícula, o aluno pode escolher um esporte ou uma coisa de cultura para ser feita.
que aqui tem isso, é muito forte isso aqui. Lá não tem muito disso. E, para mim, eu achava muito interessante, porque eu acreditava na educação assim, né? Transformadora através de esporte e cultura, principalmente. E o conteúdo era o que vinha depois. E aí, eu percebi que alguns desses alunos eles não iam para fazer as atividades. Mesmo com a mãe, que é empregada doméstica, lá lutando para poder pagar, fazendo altas, sendo diarista, né, fazendo altas faxinas para conseguir pagar. E aquilo me incomodava muito. E aí, numa conversa com um colega, a gente decidiu, vamos abrir um espaço, então, já que aqui na escola particular está desse jeito, imagine na pública, que muitas vezes não tem nem o professor para poder dar aula. Imagine um esporte, uma cultura extracurricular, um curso diferenciado. E aí a gente resolveu abrir um espaço, e aí veio a ideia, foi a ideia dele, o Projeto Dínamos, está aqui, Dínamos. Quem quiser conhecer, @Projeto Dínamos. Ele deu a ideia, até porque é uma palavra grega que tem um significado de explosão de grande poder. E é uma coisa que a gente acredita muito em relação à educação, né? Que Dínamos, ela tem, assim, dínamos, eu pensei que vinha de dínamo, que é gera energia, que já é mais a minha área. Sabe o dínamo que gera energia? Tem nas bicicletas antigamente. Mas não foge muito, porque o radical dina, né? É de dinamite. Pega esse radical é de energia, né? Então, pega no fio desencapado, tu vai ver energia. É muito sobre isso mesmo. E a nossa ideia era justamente levar isso. Ser ali naquela localidade ali do Tabuleiro dos Martins, um local que realmente levasse a educação para todo mundo com qualidade. E isso em 2018, quando a gente surgiu, quando a gente resolveu fazer. E aí, nisso, eu tinha passado, fiz a prova em 2018 para o concurso do Estado, e aí entrei em 2019 na escola ao lado do projeto. Eu escolhi a escola por conta do projeto, e não o contrário. O projeto já existia, e quando eu fui escolher a escola, eu falei, eu vou pegar a mais próxima aqui, porque eu resgato os alunos dali e trago para o projeto, né? E a ideia era levar eles para o projeto. E aí, nessa história assim, de ficar ali em 2019, ali perto, eu comecei a conhecer, de fato, a escola pública. Porque a gente ouve as pessoas falando, né? De fora, quando a gente não vive a escola pública, a gente ouve. A escola pública é difícil, a escola pública não sei o quê. Rapaz, você não sabe o que é dar aula para 45 alunos, adolescentes, com 3 helicópteros na sala, porque não é ventilador, não. Porque para o calor de Maceió, ou é ar-condicionado ou é ventilador que roda muito rápido. E você com a voz tentando falar e as paredes tudo com buraco em cima, o aluno falando, criançada falando lá de fora e o barulho dele sendo mais alto que você. É uma loucura fazer educação dessa forma. E aí, assim, ali eu identifiquei e falei, não, vai ser difícil, mas é possível, vamos para cima. E aí fui trabalhando, e aí o projeto começou a criar forma. Foi em 2019 que a gente começou as atividades. Aí a gente colocou judô, a gente colocou karatê. Aí, do nada, em abril, vamos fazer um pré-ENEM. Bora fazer um pré-ENEM, do nada. Vou chamar meus colegas professor, vai ser um sábado de manhã e um sábado de tarde. E de graça, tem que ser voluntário. Eu dou almoço só. Eu consigo uma parceria com Galeta ali e a gente faz um bem bolado aqui para conseguir fazer esse pré-ENEM. Eu sei que no final do ano, assim, a gente colocou 7 atividades no total, aí tinha violão, tinha reforço escolar, eu era um dos professores ali, pegava os alunos, eu sabia que os meus alunos, né, que não estavam indo bem na escola, falei, não, você vai fazer, bora, você vai fazer reforço, toda terça e bora, e vamos fazer. E aí tinha reforço de química, e a gente foi fazendo, né, da melhor maneira possível. E aí, no final do ano de 2019, quem tinha experiência com o projeto social era esse meu amigo que a gente conversou lá em 2018. Mas no início de 2019, ele não estava muito bem, ele saiu e eu fiquei sozinho. E eu só acreditei, porque eu não sei como é que faz, mas eu vou acreditar nisso daqui, a casa já está alugada, o contrato já está aí, eu vou ter que pagar aluguel desse negócio aqui todo mês mesmo, eu tenho que fazer isso aqui rodar, para pelo menos gerar renda para isso daqui, para poder pagar meu aluguel, minha conta de luz e de água. Então, preciso disso.
final do ano, a gente levou 2 meninas com muito esforço assim mesmo para São Paulo. Elas foram campeãs nacional de judô, né? Eu não consigo explicar como que isso tudo surgiu em um ano, sabe? De conseguir levar as duas para um campeonato nacional, que é da CBLJ, não é da CBJ, mas é das ligas de judô que puxa projetos sociais para isso. E a gente foi campeão em 2 categorias. Isso para a gente foi maravilhoso. Incrível, cara. Incrível. E o nosso pré-ENEM, que começou com 30 alunos, no final a galera vai, né, saindo, não acredita muito, a gente ficou com 5, e de 5 a gente colocou 2 na UFAL. Então, uma porcentagem alta, né? Uma porcentagem bem alta nisso daí. Vitória. Então a gente ficou muito feliz para um primeiro ano assim de projeto social. E o desafio assim, tem um dado que é muito relevante, né? A partir do momento que você quer vencer a pobreza, o melhor dado é quantas crianças, jovens e adolescentes estão na educação, né? Estão nas escolas, estão nas creches, o tema da primeira infância. E a gente sabe hoje que é um desafio psicológico, né? Para você assumir, ser um gestor de uma escola, ser até um professor hoje, né, o nível de ameaças, o nível de conflitos, e esses conflitos começam em casa, pelo um lado desestruturado, não tem uma base, e esse menino vai para dentro da escola, né? A gente, é uma notícia até trágica dizer isso aqui, mas teve uma ameaça, né, lá no Vegel, né, de um adolescente que já estava todo arquitetado para poder fazer um massacre lá. Então é como desafio quando você vai ver, né, assim, a minha maior preocupação é a preocupação da base, né, de como é que está, né, o lado dessa criança e como envolve, né, uma preparação. Hoje a gente falou do tema do bullying, né? O bullying hoje realmente é uma grande ameaça. Hoje a gente até brinca, tudo é bullying, não sei o quê, mas é um tema realmente que a nossa geração ela modificou a parte socioemocional completamente. Eu acho que é uma geração que demora mais para amadurecer, né? A gente 20 anos, 18 anos, a gente já tinha uma responsabilidade, já se virava, tá? Essa geração agora com 30, 40 ainda está morando na casa do pai, né? Então é outra dinâmica. Isso, e a parte emocional você vê que a gente precisa ter muito cuidado. Eu que tenho 3 filhos em casa, eu preciso estar muito atento, assim, a gente precisa estar muito atento, né, sobre dieta. Eu particularmente, as minhas filhas não assistem celular, não pegam celular durante a semana. É uma regra nossa lá, rígida. Quando se comportam bem, a gente libera na sexta até o domingo. Quando não se comporta, já pega só do sábado às 10 da manhã até o domingo às 5 da tarde, claro, com seus intervalos. Mas assim, nessa preocupação de distanciar ela do mundo digital para realmente viver o mundo real, né? As experiências de um irmão, cuidar do irmão, os conflitos, as dificuldades de casa, o carão, a disciplina, e como a educação a nível institucional hoje também tem sofrido as suas transformações, muitas vezes de forma mais negativa do que positiva. Sim. E assim, eu acho que para compartilhar aí com o que você fala, acho que um mal que a gente tem vivido hoje é o imediatismo. A gente tem visto e vivido isso dentro das escolas, e a gente vê os adolescentes, principalmente por conta da internet, é tudo muito rápido, muito fácil. O que você falou do irmão cuidar do irmão, essas coisas, elas demoram, né? E a educação demora. A educação não é de um dia para o outro. A gente não aprende uma coisa de um dia para o outro. Pode até aprender a fazer uma coisa aqui, mas aprender a produzir algo de qualidade em cima daquilo que você aprendeu gera um tempo de teste, né? E o mundo hoje é muito imediatista. Tudo é muito para agora. Tem que ser para agora, tem que ser para ontem. E aí, quando você pega, vai tentar fazer alguma educação de qualidade em relação a conteúdo, e aí eu vejo os professores sofrendo muito com isso, porque é um período longo para conseguir, né, gerar um conteúdo de qualidade ali e tal, e compara com uma palestra, onde a palestra, se ela for até 10 minutos, ela gera um engajamento absurdo.
A palestra, quando ela passa de 10 minutos na escola, Você começa a perceber assim, burburinho aqui, outro ali, porque ninguém quer mais, sabe? Porque não pode ser mais do que 15 segundos, assim, sabe? Fazendo um paralelo com o antigo Story, né? Que agora virou 60. O maior desafio é chamar a atenção e manter essa atenção. Né? Exatamente. E tem sido desafiador assim, para a escola pública, para conseguir fazer essa educação. Chegou a comida, ele disse que está lá embaixo. Eu com fome aqui. Comida, cadê ele? Ele está lá embaixo. Meu amigo, gordinho está aqui. Eu acho. Sirva aqui o rapaz aqui. Muito obrigado. A glicose dele tá baixa. Esse podcast é totalmente livre. Até a barriga dele baixou aqui um pouquinho. A gente não tem muito pré-requisito nem esconderijo dentro desse podcast. É o quê? Todo mundo aqui come. A gente, em breve, a gente vai ter o Thomas Burger aqui. Vai ser outro episódio que eu vou comer de novo. Um dia eu comerei Thomas Burger nesse programa aqui. Em breve teremos Thomas Burger. Mas... A agenda daquele cara empresário é muito difícil, cara. Mas a gente vai trazer ele Faz aqui. Meses que a gente tá negociando pra ele vir aqui, pô. Tá grande. Bicho, só porque nossa o cara assessoria, tem os melhores hambúrgueres. A gente chamou a assessoria jurídica e tudo mais, tá negociando com a assessoria jurídica dele. Um dia, meu Deus. É o melhor sanduíche da parte alta da cidade. Eu vou dizer um negócio pra você, viu, cara? Eu sou especialista na área de comida. E eu experimentei o sanduíche que a gente comeu lá no Tracto. Eu nunca tinha comido o Thomas, comi naquele dia. E o sanduíche, pô. Aí o que acontece? Rapaz, é muito bom, pô. É absurdamente bom. Eu ainda não comi, não. Vou comer. Mas você vai experimentar. Vou pedir. Olha, deixa eu dizer um negócio. Eu queria acrescentar uma informação também aqui sobre essa questão do mundo. Primeira mão que ele vai dizer agora. Nós tivemos aqui uma empreendedora, uma intraempreendedora chamada Deia, né? Que ela é lá de Minas Gerais. E a Deia trouxe um conceito que nunca saiu da minha cabeça, que é a gente vive o mundo do fingital. Fingital, que é o mundo do fingir no meio do digital, sabe? Uhum. E o que acontece? Esse mundo é muito preocupante, realmente. Nós temos filhos, não temos que nos preocupar. Só que eu tenho um conceito e um pensamento diferente do Carlos Jorge, por exemplo. A minha filha, eu não nego acesso a ela ao mundo digital, mas eu controlo, minha esposa ainda mais, sobre qual o tipo de conteúdo que está sendo visto. Tá discordando de mim, bicho? E a gente, não, opiniões diferentes. Você quer fazer um debate aqui? Não, de forma alguma. Quer que eu lhe mostre dados? Quem sou eu para debater com Vossa Excelência? Não, brincadeira. Mas aí o que acontece? Eu vejo que deixar minha filha ter acesso ao digital vai fazer com que ela seja uma... Opa! Esse não é o do Thomas ainda, sabe? Tá? Ainda não bicho, é o do Thomas. Muito difícil, cara, o Thomas, cara. Mas vamos chamar ele aqui. No próximo episódio ele vai ter comida do Thomas, se Deus quiser. Que tá fechando, nossa assessoria jurídica tá em busca de negociar com ele. Eu vou deixar o meu aqui do lado, que depois eu como. E eu como muito. Obrigado, eu vou comer senhor. agora, eu vou comer daqui a pouco. Mantenha o Erickson vivo por muitos e muitos anos, para pagar sempre o meu lanche. E aí o que acontece? Eu tenho um pensamento um pouco diferente disso. Então eu acho que minha filha, ela não posso bloquear o acesso dela, porque eu acho que vai interferir no nível de compreensão dela como adulto. Mas eu acho que tem que realmente fiscalizar, né? E você vive a realidade das crianças ali da parte alta da cidade. E o que é interessante é que você chegou no Gerando Falcões, né? Foi. E eu acho que é uma história interessante da gente contar aqui. Como é que... Marcos, eu ia precisar de uma transição de câmera. Eu ia precisar de tu ali agora, do lado de lá. Como é que tu chegou no Gerando Falcões? Como é que foi essa história? Porque é um ambiente que o meu amigo Carlos Jorge conhece bem. Tem um cara que ele faz parte da minha história, que ele é muito importante, assim, muito, extremamente importante. Eu não sei se ele sabe disso, mas no final de 2019, eu conheci uma instituição através do Instagram, fui procurando, né? Fui procurando inspirações. Eu conheci uma instituição e eu marquei com o responsável dessa instituição para ir lá conhecer a instituição. E aí, ali eu vi que ele levava a instituição dele, todo o projeto dele, para dentro da escola. E esse cara é o Carlos Jorge. E assim, ele tem uma importância gigantesca assim, na história, minha história e na história do projeto. Primeiro porque foi através dele que eu conheci a Gerando Falcões, através do Instituto Manda Ver, né, que eu conheci a Gerando Falcões.
mas foi através dele também que eu comecei a ter a ideia de levar o projeto para dentro da escola, porque fazia muito mais sentido, né? Eu até falei isso com ele, cara, faz muito mais sentido eu querer levar o que eu faço para dentro da escola do que tirar o aluno da escola e vir para dentro do meu espaço. Por quê? O aluno, só fazendo um paralelo aqui, eu sei que a pergunta foi outra, mas eu acho importante falar isso. Faz parte. Porque, assim, o aluno ele já tem a dificuldade de querer ir para a escola. Historicamente, a gente tem infelizmente isso acontece, mas tem na mente do estudante, ele fica como se a escola fosse um lugar ruim, por muitas vezes. A maioria dos alunos, a gente ouve isso. Quando vai sair mais cedo é festa, né? Quando vai ficar mais tempo é uma tristeza que só. Então, você percebe isso no dia a dia. E uma das coisas que a gente quer fazer é fazer essa transformação da escola para que isso realmente mude, né? Esse olhar para a escola do estudante, os próximos, os futuros, mude, para que seja um lugar gostoso de estar. E aí, eu já tenho esse problema dele querer ir para lá. Aí eu quero que ele vá para outro lugar, entendeu? Para 2 lugares, no contraturno dele, para poder fazer alguma outra coisa, mesmo que seja coisas divertidas, seja esporte, seja cultura, mas o reforço escolar sofria muito, por exemplo. Exato. Porque já era difícil ele querer estar na escola e querer estar num projeto social que está tentando ajudar ele era muito mais difícil. Então, isso é um primeiro ponto que eu aprendi muito com o Carlos Jorge. Mas conhecer Gerando Falcões também foi assim, transformador. Porque aí eu comecei a entender o que era realmente o empreendedorismo social, né? Sentar com ele e ver tudo que ele fazia em 2019 e conhecer a Gerando Falcões mudou muito. E aí, no primeiro edital que teve em seguida, foi logo em seguida, né? Foi muito próximo, que eu conheci ele. Aí, em janeiro, eu voltei com a minha esposa para a gente conhecer, né? Isso no início de 2020. Aí lançaram o edital para poder entrar. Aí, muito tímido, sem experiência nenhuma, fiz ali e tal. Mas aí veio a pandemia, com isso, com o paralelo da história de querer botar na escola, a gente já tinha programado não com a minha, porque desde 2019 eu via problemas na escola e eu tinha um interesse em me tornar um futuro gestor da escola para tentar fazer alguma coisa diferente pela escola, mas só pela escola, ou com o olhar de servidor público mesmo, tentando fazer ali. E aí gerou um certo afastamento, assim, algumas mentiras que eu nunca falei, chegavam no ouvido da direção, sabe? E aí, esse afastamento meio que não dava para eu colocar o projeto ali dentro, daquela escola, que é o Irene Garrido hoje, né? Então, a gente foi fazer parceria com outra escola, que é a escola municipal que tem perto, que é a Natalina Cavalcante. Então, a gente fechou parceria, vamos começar em março. Aí veio a pandemia. Aí, ali ficou complicado começar a nova história de botar o projeto dentro da escola, né? Que a gente ia alavancar ali. A gente acredita realmente que ali a gente ia alavancar. Mas, voltando para Gerando Falcões, não fomos aprovados no primeiro. Passou mais um, e aí foi sendo mais conhecido, né? Então, outras pessoas que a gente tinha um ano, fez muita coisa, mas com números ainda baixos, né? Então, outras organizações sociais que já tinham história acabaram entrando na nossa frente na GF, mas em 2020 também tem um fato importante na minha história particular, porque com a pandemia eu saí de casa para ajudar o Manda Ver, porque eu tentei, com a minha rede de apoio do projeto, levantar alimento para entregar para as pessoas. Mas eu acho que a falta de credibilidade, eu acho que é essa palavra, eu demorei para conseguir falar ela, sabe, para garantir que era essa realmente a palavra, porque eu acho que ela é muito forte. Mas, em 2 anos, não sendo da cidade, então ninguém me conhecia, criando um projeto social, ainda teve o problema de um projeto social que trabalhava com animais, que em 2019 teve uma confusão lá, que inventaram, que roubaram, e aquilo ali foi
para quem é de organização social, sofreu bastante, né, Jorge? Porque as pessoas ficaram desconfiadas de projetos sociais, né? Quando acontece um escândalo tão grande assim, as pessoas ficam desconfiadas. E aí, eu acho que a falta de credibilidade fazia com que as pessoas não doassem alimentos para a gente, sabe? Eu vou doar para quem está mais tempo e tal. E aí eu via o Manda Ver levantando, sabe, muito, principalmente da parte baixa. E eu ficava lá na cabeça. E eu sabia que ele estava muito ocupado, por isso que eu falava mais do que uma vez. Jorge, o que eu posso ajudar? Aí ele não respondia. Jorge, o que eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Eu quero sair de casa para poder ajudar, porque eu não estou conseguindo fazer aqui em cima. Então, deixa eu te ajudar. Aí foi a hora que ele falou assim, não, faz a coleta em cima, na parte alta. Eu falei, bora. O Palinho descia arrastando no chão. O Palinho descia, às vezes, da Ceasa, com tanto alimento dentro que ele realmente arrastava no chão. Eu chegava lá no Vergel, a gente pegava as caixas e saía, colocando as caixas dentro. Então, ali, eu comecei a trabalhar com o Jorge. Aí o Jorge foi e me ajudou a cuidar das famílias de cima. Aí ele falou, não, pega essa quantidade de cesta básica aqui, dá para o seu povo lá e começa a fazer o seu. Porque, e hoje eu vejo que foi visão do Jorge. Porque, na época, ele via que a falta de credibilidade que tinha em cima de mim, por ter pouco tempo, fazia com que as pessoas não doassem. Mas eu, com 60 cestas e mostrando, olha, estou doando 60 cestas, as pessoas falam, olha, está fazendo. E ali começaram a doar, realmente. Começou a chegar mais recursos para a gente poder ajudar as pessoas. Só que meu pai, eu não contei, mas meu pai batia na minha mãe quando eu era novo, assim. E eu fui abusado sexualmente durante 5 anos da minha vida. E eu não sabia que esse trauma estava aqui dentro. E aí, isso tudo. E aí, várias coisas acontecendo, e isso de vez em quando vinha, mas eu não sabia que era isso. Com o fato de não conseguir entregar alimento suficiente para as pessoas, e eu começar a ver as pessoas passando fome, e teve um fato que eu acho que foi o fim, assim, para mim, que foi a mulher tentando pular a ponte do Reginaldo, por falta de comida. Aquilo ali, para mim, foi... Eu chorava tanto em casa, que aí foi o ponto que eu falei, virei para minha esposa numa discussão que a gente teve. Eu quero me matar. Eu nunca tinha dito isso. E aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu não queria, mas falei. Um sentimento momentâneo. E aí eu fui começar a fazer psicólogo, aí eu fui para o Sudeste. Na pandemia, eu voltei para a casa da minha mãe, fui para a casa da minha sogra, para poder me tratar mesmo. E aí, no final de 2020, eu voltei e houve um convite de uma pessoa de dentro da Gerando Falcões para a gente se organizar, algumas pessoas que não passaram, se organizar e ir para São Paulo conhecer a Gerando Falcões. Aí a gente conseguiu, levantou recurso, foram 11 pessoas para São Paulo conhecer a Gerando Falcões. Conhecemos, nos apaixonamos, e na volta eu virei para esse maluco aqui e falei com ele, bicho, me dá 4 horas da sua vida e me ensina tudo que você puder me ensinar, que eu vou fazer esse projeto dar certo. Aí ele falou, não, eu vou te dar toda manhã de quinta-feira para mim. Você lembra disso? Toda manhã de quinta-feira. Toda manhã de quinta-feira eu descia para o Vergel para poder ter consultoria com ele. E ali eu aprendi demais, aprendi muito. E aí eu cresci como pessoa ali. E isso me fez entrar na Gerando Falcões. Porque aí foi nessa mentoria que eu tive com ele, eu falo que mentor né? Não foi. Mentor foi meu mentor. Não, mentor para sempre. O cara não deixa de ser mentor. E naquela mentoria que ele foi me dando ali, eu cresci muito ao ponto da Gerando Falcões olhar e falar, não, tem potencial, pô. Tem potencial. E aí aceitaram, em 2021. E aí sim, rapaz, aí a coisa virou, assim, cabeça virou total. Porque nessa mentoria também ele deu uma ideia. Eu falava com ele que eu queria ser diretor da escola, porque foi adiando por conta da pandemia, né, a eleição. E aí ele falou, por que você não faz o seguinte? Por que você não bota o projeto para transformar a escola? Transforma a escola. E essa frase dele, de transforma a escola, a gente criou um programa dentro do projeto, que é o Escola Social,
que é realmente a ideia de fazer a transformação da escola como um todo, até a visão da escola. Porque, infelizmente, muito professor entra na sala de aula para transferir conhecimento, né? Como se fosse um monte de máquina ali. Ele fala e quer que o menino aprenda de qualquer forma. E não funciona dessa forma. Como você mesmo disse, Erickson, o aluno chega cheio de dores, né? Ele chega muito machucado. Eu me lembro que no final de 2019, eu ainda em aprendizado com isso tudo, de ser humano que está ali do outro lado, eu botei um menino para fora por conta de um celular. Falei com ele, se pegar no celular, eu vou botar para fora e eu só recebo com o responsável. Só entra na minha sala de novo se eu vou com o responsável. E aí levei para a coordenação falou que o pai tinha matado a mãe na frente dele e ele estava numa família que não gostava dele, estava em processo de ir para o orfanato. Então, quem que eu ia chamar, afinal de contas, né? Aquilo mexeu demais comigo. Acho que foi a última coisa assim que fez eu transformar o ser humano que está aqui para olhar para o ser humano que está lá. Eu comecei a olhar 100% para o ser humano e saber que tem dores ali. Muitas. O ser humano que chega para a gente, cara, é um ser humano muito machucado. Aluno é um bicho muito machucado. E fazer com que aprenda matemática cheio de dores, cheio de problemas, saindo de casa na base da pancada e voltando e vendo coisas absurdas em casa, o cara não vai aprender, a menina não vai aprender. E aí a GF me ensinou muito em relação a empreendedorismo social. Assim. Eu não coloquei algumas coisas em prática por diversos motivos, mas o entendimento eu entendi. Eu preciso colocar muitas coisas em prática ainda, mas o que a Universidade da Gerando Falcões faz com a gente é transformador, cara. E o que o projeto Dínamos impacta hoje diretamente na sociedade ali da parte alta da cidade? Hoje o Escola Social está dentro da Escola Irene Garrido. Eu queria ser diretor pelo servidor público. Em 2021, eu e meu amigo, a gente entrou como diretores da escola e o meu objetivo era entender como funciona para poder criar um sistema e soluções de problemas que a gente enxerga todos os dias para poder levar para outras escolas. Então, estar como diretor faz parte do projeto. Hoje o projeto está totalmente ali dentro com jiu-jitsu, judô e capoeira. A gente está para implantar uma oficina de percussão, que ela não vai ser só oficina, ela vai ser contínua, só que a gente não começou porque o início vai ser com uma verba de política, e aí a gente não pode fazer agora, por conta da eleição. Mas a gente vai implantar no início do ano que vem, provavelmente, a gente vai esperar um pouquinho para que a gente dê continuidade. Isso dentro da escola. Tudo acontece dentro da escola. A gente fez parceria, a gente precisa só retornar ela um pouco para colocar um coco de roda, também, tudo gratuito para os alunos. A Gerando Falcões, ela traz para a gente o Jovem Falcão, que é um programa lindíssimo que trabalha o desenvolvimento socioemocional do aluno. Que eu acho que hoje é o que a gente fala disso, hoje é o que movimenta a educação e tal. Mas, na prática, é o que movimenta as pessoas. Porque se relacionar, olhar para sua própria emoção, saber se relacionar com você mesmo, para não se cortar, o tanto de coisa, o tanto de problema que um programa de desenvolvimento socioemocional ele evita assim, na vida do ser humano é absurdo. A gente tinha estudantes nossos, alunos nossos, que brigavam constantemente com os pais. Pararam de brigar, porque começaram a entender a posição do pai, a posição da mãe, e entender os motivos dele. Talvez não justifique, alguns a gente sabe, alguns posicionamentos a gente realmente não tem justificativa, mas existem explicações, sabe? Eu acho que a gente tem que separar muito isso. Coisas erradas, elas não têm justificativa, mas elas são explicáveis, né? A gente consegue explicar o porquê que a pessoa está agindo dessa forma. E a gente tenta passar isso para o nosso aluno. E aí ele consegue entender isso e começa a se desenvolver. E aí, assim,
da nossa primeira turma, a maioria está empregada porque conseguiu fazer uma boa entrevista, porque sabe saber as próprias emoções, não ficar... Né, autoconhecimento. Né? Exatamente. Não fica nervoso e sabe o que falar. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso. Então, nosso impacto hoje, Erickson, a gente hoje está atendendo em torno de 100 alunos. Eu tenho que pegar esses dados mais corretamente, mas em torno de 100 alunos. Hoje, nesse momento. Mas é porque também estamos terminando um Jovem Falcão, vai iniciar outro no início do ano, então vai rodando, né? São ciclos. O que mais bomba hoje é o jiu-jitsu, né? A galera gosta do jiu-jitsu, então o que mais tem bombado é o jiu-jitsu, mas o impacto tem sido grande. Assim, a escola tem sido transformada também. A gente consegue ver que a cara da escola vai mudando, sabe? Eu acho isso muito, muito bonito. Show de bola, meu amigo. Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso bate-papo com Alexandre Tuller. Eu acho interessante que na nossa... Obrigado. Eu comi aqui o sanduíche e deixar aqui minha observação que não é do Thomas Burger, então eu não gostei, não vou comer mais. Tá? Tô abusadíssimo, botaram muito sal no meu sanduíche. O pessoal que fizeram o sanduíche aí, por favor, mandarem no sal. Eu vou esperar o outro episódio, outro dia, que a gente vai gravar. Thomas Burger. Conseguir comer o meu sanduíche. Porque nossa assessoria jurídica, o advogado acabou de mandar aqui. Foi mais um passo do contrato. Talvez no próximo episódio ele esteja aqui com a gente. Difícil o cara do Thomas Burger, vamos ver. Mas aqui na pauta da nossa querida Maíra, ela escreveu assim. O objetivo dele, ó. Buscar soluções genéricas que possam ser aplicadas em qualquer escola pública e incentivar o pensamento transformador para que a própria escola elabore soluções únicas da região em que está localizada e do público que atende. Poderoso. Cada escola tem um público, né? Cada escola... Não adianta criar soluções achando que vai ser aplicável padrão, em todas. né? Pois é. Agora, existem soluções que é aplicável em qualquer escola. Qualquer uma. Eu cito uma. Posso citar uma? Uhum. A gente implantou um ponto automático na escola. Um sinalizador automático de bater o sinal. Por quê? Porque, por muitas vezes, a pessoa responsável estava atendendo alguém. E aí atrasava a aula. E aí tinha esse problema. Por muitas vezes a aula começava atrasada porque furou um pneu de alguém que batia o sinal. E ninguém ia bater o sinal. Pronto, botamos um sinal automático. Resolveu o problema. Simples. Coisas simples. E essas ações podem ser replicadas, né? Sim. Pois é, meu amigo, muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado por mais uma vez você ter vindo aqui na Connect, nos estúdios Connect Automação, empreendimentos técnicos International Corporation. Não vamos ficar muito distante, viu? De vez em quando manda uma mensagem, vamos conversar. Espero que você me aceite como palestrante lá dentro do seu projeto. Com certeza, já está convidado novamente. Não fui, assim, não me quer. Senhor, Acaba mentiroso. E é um prazer ter você aqui. Tu sabe ser falso, velho. É um prazer. Esse bicho só me prejudica, pô, nesse podcast. Eu o tempo não entendo, não. Eu só elevo ele aqui. Eu só fico o tempo todo dizendo o quanto que ele é importante. Mesmo com essa orelha grande dele, o quanto que ele é um cara importante para a sociedade. Aí, Linguinha. Mas, eu acho que a gente ter você aqui, contar a sua história, mostrar você como posicionamento de uma referência do empreendedorismo social. Acho que, para mim, eu conheço 3 empreendedores sociais aqui em Alagoas que se tornaram referência para mim. É o Carlos Jorge, o Thiago Mochileiro e você, logo quando eu te conheci. Porque eu acho que o empreendedor social, ele não está só nas realizações. Porque as realizações, por mais seja difícil, para mim é até o mais fácil. Porque às vezes você dá sorte de conseguir um investidor e pega o investimento e realiza ali. Sim. Mas é essa cultura, manter, querer mudar esse organismo. Tipo, você mudar uma escola, essa luta diária. Isso é que é a força, né? E é muito bom ter você aqui nesse momento final. Você tem toda a palavra agora para poder a gente que queira contribuir com o projeto, o que a gente deve fazer. Essa câmera sua, o público é seu, fique à vontade, meu amigo. Maravilhoso. Vou até olhar para ela agora. Nesse momento eu vou falar com você.
Bom, assim, a gente ouve muito falando de que a educação é a mudança do mundo, é a responsável pela que vai transformar o mundo, mas fazer educação é muito difícil. E para fazer educação não precisa estar nela. Você não precisa ser professor, você não precisa trabalhar na área. Você pode apoiar. Então, se você tem algum conhecimento que pode ser compartilhado, procure uma escola pública mais próxima da sua casa e vá oferecer para poder passar esse conhecimento. Se você tem algum serviço ou sabe alguma coisa, sabe dar aula de alguma coisa, vá oferecer o seu serviço, vá oferecer o que você sabe para uma escola também. Agora, se você quiser contribuir financeiramente com quem faz educação todos os dias, eu te convido a procurar uma organização social e, se quiser, a gente está aqui também, Projeto Dínamos, @Projeto Dínamos, meu arroba é @Alexandre Tuller, também posto minhas coisas particulares lá, mas estou sempre postando outras questões também. Mas no projeto você vai conhecer todo o nosso trabalho, vai conhecer nossa história, vai conhecer nossa luta, mas vai ver que a gente acredita de verdade que em breve a gente vai estar construindo aí um programa que pode ser replicado em qualquer escola desse país e pode sim virar política pública e, de fato, fazer uma transformação e fazer a educação ser, de fato, a transformadora de pessoas e a transformação desse país. E eu acredito, viu? Eu acredito nisso, com certeza. @Projeto Dínamos. Projeto Alexandre Tuller, com com 2 L's. Isso. Esse é o cara, viu? Tu que também é referência de empreendedorismo social. Bateu tá aqui de novo. para mostrar mais uma potência que passou aqui pelo Potência Podcast. Mas fica aqui no meio aqui. Mostrar para você que quem quer faz. Quem quer faz. Negócio, quem não quer dá desculpa. O Paulozinho rastando no chão, meu amigo, o cara faz. O Paulozinho que valeu R$5.000 de novo agora. Andando a pé mesmo, andando de bicicleta. Pé, exatamente. Ainda bem que tem um palhozinho e quem tá a pé. Meu amigo, o cara faz. Quando o cara quer, o cara faz. E aqui a gente trouxe esse exemplo. Foi muito bom exaltar nosso amigo Alexandre Tuller. E você que nos acompanhou até agora... Oferecimento? No oferecimento da Conecta Automação, uma empresa de montagem de painéis elétricos, montagem de infraestrutura e instalação elétrica que está aqui em Alagoas e no Pará. E ter você aqui foi muito importante. Viu? Fique com a gente no próximo episódio, porque a gente volta daqui a pouco. Daqui a alguns dias, né, Marco? Daqui a algum dia a gente volta por aqui. Um abraço e fique com Deus.